A Casafera Incorporadora é uma empresa construtora voltada para a produção de unidades habitacionais. Eu sou o engenheiro Ednei Lourenço, sou o responsável técnico da empresa, junto com outros engenheiros e arquitetos. E a nossa especialidade é a construção de unidades habitacionais a partir de uma tecnologia de pré-fabricados em concreto armado. Nós estamos falando de um processo onde se industrializa a construção civil e especificamente a construção de habitações para os brasileiros. Fazemos um trabalho inovador nesta área e um trabalho que tem alcançado grandes resultados práticos através dessa tecnologia de pré-fabricação que nós somos pesquisadores há mais de 40 anos. O nosso processo ele inicia-se por um planejamento técnico da implantação das obras, das condições locais, dos terrenos onde nós implantamos os nossos empreendimentos. Vamos falar um pouco do nosso processo de produção na indústria, na fábrica aqui em Astorga. Nós temos, primeiramente, tendo em mãos os projetos previamente definidos, nós temos a primeira fase que é a produção das ferragens. O corte das ferragens, a amarração, o preparo de toda a armadura que ficará embutida em cada peça pré-fabricada. A segunda etapa é a etapa de canteiro, de pista, onde nós lançamos a ferragem em formas metálicas e produzimos concreto na usina, na central de concreto da própria indústria e concretamos as peças na pista. Nós temos uma capacidade de produção de 2 casas completas por dia útil. Então esta é a capacidade atual da fábrica, podendo ser ampliada, podendo ser dobrada num curto prazo. É um dado interessante. Com uma equipe relativamente de funcionários, uma equipe relativamente reduzida, nós consideramos que temos uma alta produção e uma vantagem econômica decorrente até da minoração da mão de obra em relação ao processo convencional. Produzidas as peças, elas são içadas da pista com um tempo médio de 24 horas, podendo acelerar em função do uso de alguns aditivos específicos, para que o concreto atinja as resistências de projeto. Então assim nós podemos até antecipar o içamento das peças da pista e colocar numa área de estocagem, de inspeção, para que posteriormente elas possam ser levadas ao canteiro de obras no local definitivo das montagens. Então este é um processo industrial que é todo concebido em função de uma logística de produção, tanto da parte da armadura, a produção de concreto e o resultado final, que são as peças pré-fabricadas de qualidade em concreto armado, o que nós conseguimos obter com grande êxito na indústria em Astorga. O içamento das peças na pista, na fábrica, é feito através de talhas elétricas instaladas num guindaste, numa ponte pivotante, uma ponte metálica pivotante, que dá uma precisão até milimétrica, tanto no içamento como na descarga, na colocação de posição de revisão ou até de carga das carretas que se destinam às obras. Então, a concepção da ponte, a concepção de todo o projeto de fabricação também é uma tecnologia desenvolvida exclusivamente para o nosso caso, feita por nós e pelos nossos colaboradores. Quando as peças se encontram em condições de serem transportadas para as obras, depois obviamente de passada pelo controle de qualidade da fábrica, elas são colocadas em cima de carretas e nós temos o planejamento de colocar uma casa completa em cada carreta. Num bitrem nós conseguimos mandar para a obra uma casa completa. Chegando na obra, a carreta é descarregada com guindaste apropriado
que retira cada uma das peças na ordem sequencial de montagem no canteiro de obras, no local definitivo da habitação, na ordem sequencial de projeto. Essas peças são colocadas observando-se prumo, esquadro, nível, que são pontos fundamentais de uma boa edificação. Observados esses requisitos prévios, as peças são interligadas umas às outras através de pontos de solda. Logo que se faz esse primeiro trabalho de montagem das paredes, nós começamos a lançar as lajes de cobertura, as lajes teto da casa. Igualmente, elas são fixadas umas às outras e também solidarizadas com as paredes através de pontos de solda, de tal forma que tudo isso torna-se um conjunto monolítico de muita resistência, toda em concreto armado. Evidentemente que isso oferece uma vida útil e uma durabilidade extraordinária ao nosso produto. Após a montagem da laje, nós começamos a montar a estrutura de cobertura, que basicamente se constitui por paredes oitões e vigas de apoio das telhas. Assim, fazendo, a casa recebe o cobrimento com telhas apropriadas, telhas de fibrocimento. Normalmente nós utilizamos telha Maxiplaque, de espessura 6 mm, de excelente qualidade, e inclusive fazendo o detalhe da ventilação do ático, ou seja, é muito importante para o conforto térmico da unidade habitacional que aquela massa de ar que fica presa entre a laje teto e a telha tenha a possibilidade de ser renovada. Então nós temos um sistema de ventilação das unidades habitacionais que permite uma renovação constante do ar quente que ficaria preso entre a telha e a laje teto. Isso é um detalhe muito importante, construtivo, mas que resulta no extraordinário conforto térmico das habitações que produzimos. As nossas unidades habitacionais são produzidas pensando numa expansão futura da família. Então, embora nós tenhamos, por exemplo, uma tipologia de 2 quartos, é totalmente possível fazer uma ampliação, tanto com pré-moldados como convencional. Muitas vezes uma casa entregue há vários anos, há uma dificuldade de acesso para elementos pré-fabricados. Mas isso não é impeditivo de que o mutuário, o adquirente, faça a ampliação da casa através de um método convencional em tijolos. Aumenta-se um quarto, aumenta-se a área de serviço, cria-se uma garagem, uma edícula. Não é impeditivo. A nossa casa permite essa expansão e o aumento da casa da forma que for projetada, evidentemente, para que a família cresça e, consequentemente, a unidade habitacional cresça compatível com a necessidade de cada mutuário. A Casa Fera tem muito orgulho de contribuir com o progresso do Brasil, especialmente nesse segmento da unidade habitacional, que eu acho que é um sonho de todo brasileiro, é ter a sua casa própria. E nós temos orgulho de produzir habitações com qualidade que venham de encontro aos grandes desafios do Brasil: qualidade, durabilidade e satisfação dos nossos clientes.